Olá, concurseiro! Hoje nós estamos iniciando mais uma aula. Essa aula é um aulão de véspera destinada à prova da FCC do Banco do Brasil e a disciplina de matemática e raciocínio matemático de uma forma geral. E uma coisa curiosa aqui, até posso inicialmente já dizer, é que a gente vai explorar também um tópico no programa diferenciado que apareceu, que é lógica matemática de uma planilha eletrônica. Esse tema ele não costuma aparecer em uma prova de raciocínio lógico, pois normalmente aparece numa prova de noções de informática ou coisa parecida. Além disso, claro, vamos explorar outros tópicos do programa. Nós estamos com 3 aulas, nessa aqui eu estou explorando uma parte diferenciada para completar a tua preparação. Vamos começar. A primeira questão diz assim: considere a seguinte planilha eletrônica, na qual estão apresentadas informações relacionadas aos funcionários de um departamento do Banco do Brasil. Observe então. Então você tem funcionário Anselmo, Bruno, Carlos, Diego, Ernesto, a idade de cada um 25, 30, 24, 32, 42, o tempo de serviço em anos de cada um, o Anselmo tem 2, o Bruno 4, o Carlos 3, o Diego 5, o Ernesto 18, e o número de promoções. O Anselmo 1, o Bruno 2, o Carlos nenhuma, o Diego 2 e o Ernesto 3. Em relação às informações disponibilizadas na planilha, responda as próximas 3 questões. Se o usuário da planilha eletrônica criasse um comando lógico a partir da expressão igual soma C, abre parênteses, B2, dois pontos, B6, ponto e vírgula, abre aspas, maior que 25, fecha aspas e fecha parênteses, obteria como resultado correto o valor A, 153, B, 131, C, 104, D, 126 ou E, 137. Bom, esse comando lógico refere-se à soma dos valores das células da planilha que se encontram de B2 a B6. Esse é o intervalo. Entretanto, a condição indica que devemos adicionar apenas os valores que são maiores que 25. Você coloca entre aspas esse critério. Observando os valores de B2 a B6, nós temos 25, 30, 24, 32 e 42. Esses valores são as idades dos 5 funcionários. Apenas para 30, 32 e 42, nós temos valores maiores que 25. Então, se a gente escreve soma C, a gente está solicitando some os valores somente quando eles forem, no caso, maiores que 25. Então, temos que somar apenas os 3 que são maiores que 25. Portanto, apenas esses valores, 30, 32 e 42 devem ser adicionados. O resultado correto do comando é dado por 30 mais 32 mais 42, ou seja, 104, e a resposta correta da alternativa C. Esse é um comando muito comum para quem lida com planilhas, Quando você não quer somar uma coluna inteira, mas quer somar de acordo com um critério. Aí você estabelece o critério que você quiser. Nesse caso, os valores tinham que ser maiores que 25. Próxima questão. Considere a sequência de comandos lógicos representada a seguir. Igual, C, abre parênteses, E, abre parênteses, B2 maior que 20, ponto e vírgula, C2 maior que 2, fecha parênteses, ponto e vírgula, sim, entre aspas, não entre aspas, fecha parênteses. O resultado esperado dessa sequência seria A, 25, B2, C27, D sim e não. Muito bem, olha só, aí nós temos uma condição C, Além do comando C, há também a presença do conectivo E. Aí que está os comandos lógicos, Tem uma condicional C e tem uma conjunção E. Os critérios B2 maior que 20 e C2 maior que 2 indicam que o resultado deve ser sim, caso tanto B2 seja maior que 20, quanto C2 seja maior que 2. Caso contrário, o resultado deve ser não. Então, se as duas condições sobre B2 e C2 acontecerem, a resposta é sim. Caso contrário, quando pelo menos uma delas falhar, a resposta é não. Então, na planilha,
nós vemos que B2 é igual a 25, ou seja, é maior do que 20. Por outro lado, C2 é igual a 2, ou seja, C2 não é maior que 2, que era a condição sobre C2. Assim, não é verdade que B2 seja maior que 20 e C2 também seja maior que 2. Logo, o resultado deve ser não. Porque quando alguém escreve E, para que seja verdadeira, tem que ser as duas condições verdadeiras. Então, a resposta correta é da alternativa E. O resultado desses comandos é a palavra não. Exatamente isso. Mais uma. Considere a seguinte sequência de comandos lógicos. Igual C, abre parênteses ou, abre parênteses B5 maior que 30, ponto e vírgula, D5 maior que 2, ponto e vírgula, abre aspas, aprovado, ponto e vírgula, abre aspas, reprovado e fecha também, fecha parênteses. O resultado esperado dessa sequência seria A, reprovado, B, aprovado, C, 32, D, 2 ou E, 34. Bom, novamente temos o comando lógico C, mas dessa vez ao conectivo lógico OU. Os critérios B5 maior que 30 e D5 maior que 2, juntamente com o conectivo OU, indicam que o resultado deve ser aprovado caso pelo menos um dos critérios seja satisfeito. Assim, se o B5 for maior que 30 ou o D5 for maior que 2, ou ambos, tanto o B5 for maior que 30, quanto o D5 for maior que 2, o resultado deve ser aprovado. Agora, caso nenhum dos critérios seja satisfeito, ou seja, nem B5 seja maior que 30, nem D5 seja maior que 2, o resultado deve ser reprovado. Observando os valores da planilha, vemos que B5 é igual a 32 e, portanto, maior que 30. Mesmo que D5 seja maior do que 2, o resultado deve ser aprovado. Ou seja, um dos critérios já está satisfeito e, portanto, já está garantido que o resultado, a resposta, o comando resposta tem que ser aprovado. Portanto, a resposta correta é da alternativa B. Essas três questões que a gente fez inicialmente, elas nos ajudaram a entender uma planilha eletrônica que tem células e você ajusta comandos de acordo com o que você quer na questão. E os comandos lógicos C, soma C ou E são muito utilizados. E quando o programa traz comandos lógicos numa planilha eletrônica, a gente começa a entender que tem que ser por aí a questão, Comandos desse tipo. E com isso eu acho que você fica mais atento para uma possível questão na prova, ok? Vamos em frente. Depois de ter comprado 15 livros de mesmo preço unitário, Paulo verificou que sobraram R$ 38,00 em sua posse e faltaram R$ 47,00 para comprar outro livro desse mesmo preço unitário. O valor que Paulo tinha inicialmente para comprar esses livros era em reais de alternativa A, R$ 1.225, B, R$ 1.305, C, R$ 1.360, D, R$ 1.313 ou E, R$ 1.228. Bom, essa questão é uma questão básica, de matemática básica, que vai relacionar quantidades, desconhecidas em princípio. Bom, vamos chamar então de V, V maiúsculo, o valor que Paulo dispunha para comprar os livros. V, o valor. E vamos considerar X, o preço unitário do livro. Então, cada livro custa X e ele, o Paulo, tem V, reais no bolso. Bom, se ele comprando 15 livros sobram R$ 38,00, significa que a quantidade que ele tem é superior ainda em R$ 38,00 a 15 livros. Então, o V, o que ele tem, é igual a 15 vezes X, ou seja, o preço unitário do livro vezes 15, mais 38, porque lhe sobram R$ 38,00. Agora, comprando 16, que seria um livro a mais, faltariam R$ 47,00. Então, como é que a gente pode pensar com as mesmas quantidades? O que ele tem de dinheiro V é igual. Se ele fosse comprar 16, seria 16 vezes o valor unitário X. E aí faltariam, ou seja, ele não consegue alcançar isso, ele está abaixo de 47.
Então, 16x menos R$ 47. Bom, como o valor que ele tem é o mesmo nas duas suposições, eu vou igualar V com V. Então, igualando, eu vou ter essa última, 16x menos 47, é igual a 15x mais 38. Passando 15x para o primeiro membro, negativo, e o 47 para o segundo, positivo, eu tenho a diferença 16x menos 15x é igual a x. Ou seja, 38 mais 47 é 85. Esse é o valor de cada livro. Agora, pense um pouquinho comigo, ó. Esses R$ 85, eu podia ter pensado meio que de forma prática, não podia? Ó, se num caso sobra 38, ele compra um livro a mais e falta 47, a distância entre o 38 positivo e o 47 negativo é o valor do livro, né? 85. Bom, então se cada livro custava R$ 85, para encontrar o valor que Paulo tinha, né, basta substituir o x por 85 em qualquer uma das duas equações que a gente tinha anteriores. Substituindo na primeira, por exemplo, o que nós vamos ter? O valor V que ele tem é 15 vezes x mais 38. Então, substituindo o x por 85, nós temos 15 vezes 85 mais 38. Essa conta vai dar exatamente R$ 1.313, que é a quantia que ele tinha para comprar os livros. A resposta correta, portanto, é da alternativa D. Questão sem grandes complicações. Um pouco de atenção, uma boa leitura e tentar montar uma equação, que isso ajuda você a compreender melhor o fenômeno, normalmente quando ele é mais difícil. Nesse caso, dá até para fazer meio que de cabeça. Vamos em frente. Próxima questão. Renato aplicou R$ 1.800 em ações e no primeiro dia perdeu 1/2 do valor aplicado. No segundo dia, Renato ganhou 4/5 do valor que havia sobrado no primeiro dia. E no terceiro dia, perdeu 4/9 do valor que havia sobrado no dia anterior. Ao final do terceiro dia de aplicação, Renato tinha em reais, alternativa A, R$ 820, B, R$ 810, C, R$ 800, D, R$ 900 ou alternativa E, R$ 1.200. Bom, nós vamos começar com o quê? Com o que ele tinha. Quanto que é? R$ 1.800. O que aconteceu no primeiro dia? No primeiro dia, ele perdeu metade, 1/2 de R$ 1.800, ou seja, ele perdeu R$ 900. O que lhe sobrou? Bom, a quantia que sobrou foi 1.800 que ele tinha, menos 900 que ele perdeu. O que é, claro, a metade também sobrou. Ele perdeu metade, sobrou R$ 900, que é a outra metade. Bom, no segundo dia, ele ganhou 4/5 do que ele havia sobrado, ou perdido, tanto faz. 4/5 de 900. Bom, se você divide o 900 por 5 e depois multiplica por 4, você tem R$ 720. Ou seja, ele ficou com 900 que ele tinha, mais o que ele ganhou, R$ 720. Isso vai dar R$ 1.620 após o segundo dia. No terceiro dia, aconteceu uma mudança. Ele perdeu 4/9 desses R$ 1.620. Ou seja, 4/9 vezes 1.620. Se você divide 1.620 por 9 e multiplica por 4 em seguida, você tem 720. Ou seja, ficou com 1.620 que ele tinha, 720 que ele perdeu, ele vai ficar com R$ 900. Logo, ao final do terceiro dia, Renato ficou com R$ 900. E a resposta correta, portanto, é da alternativa D. Essa questão aí é uma questão muito comum quando o programa traz frações, operações com números racionais, e é o típico problema da pessoa que tem que lidar com quantidades fracionárias que vão variando, né? Começou com uma quantidade, metade ele perdeu, daí do que sobrou, ele ganhou não sei quanto, 4/5. Quer dizer, esse tipo de questão é uma leitura atenta e saber fazer a conta de fração, que daí não teria problema nenhum. Então, nesse caso, a resposta correta é a alternativa D, certo? Vamos em frente. Nos 4 primeiros dias úteis de uma semana, o gerente de uma agência bancária atendeu 19, 15, 17 e 21 clientes. No 5º dia útil dessa semana, esse gerente atendeu N clientes. Se a média do número diário de clientes atendidos por esse gerente nos 5 dias úteis dessa semana
foi 19, a mediana foi, alternativa A, 19, B, 18, C, 20, D, 23 ou alternativa E, 21. Bom, essa questão é sobre as medidas e tendência central na parte de estatística. Ele está cobrando da gente o conhecimento de média aritmética e de mediana. Bom, para começar, a média aritmética de 5 números é igual à soma dos 5 números dividida por 5. Bom, se a média aritmética dos números 19, 15, 17, 21 e N porque eu não sei, né? Foi o 5º dia de atendimento, é igual a 19, então vou montar uma equação para calcular quantos foram atendidos no 5º dia, o valor de N. Então eu escrevo assim, 19, que é média, tem que ser igual à soma 19 mais 15 mais 17 mais 21 mais N, que é do 5º dia, tudo isso dividido por 5. Aí o que eu faço? Esse 5 que está dividindo, eu passo ao primeiro membro multiplicando. Aí o 19 vezes o 5 fica 95. Adicionando 19, 15, 17 e 21, eu obtenho 72. Então fica 95 é igual a 72 mais N. O 72 vai ao primeiro membro subtraindo, eu tenho 95 menos 72 igual a N, ou seja, N igual a 23. Muito bem, agora que eu tenho os 5 valores dos atendimentos diários, eu vou ordenar o conjunto. A ordenação desses 5 em ordem crescente, por exemplo, seria assim, 15, 17, 19, 21 e 23. Em um conjunto com 5 números, ou seja, um número ímpar, a mediana é igual ao termo central do conjunto ordenado, ou seja, a mediana é igual a 19. E, portanto, a resposta correta é da alternativa A, o cálculo da mediana. Apenas para a gente lembrar, né, quando você tem uma quantidade num conjunto, nunca esqueça para calcular a mediana de ordenar o conjunto, senão você não vai encontrar o valor correto provavelmente. Aí quando você ordena o conjunto, se você tiver uma quantidade ímpar, a mediana é o termo central. E não há necessidade de fazer contas nesse caso, só pegar o termo central. Agora, se você tiver uma quantidade par de termos, aí você vai ter 2 termos centrais. Aí você tira a média aritmética só desses 2 termos centrais, soma os 2 e divide por 2, aí você obtém a mediana. Isso quando a quantidade de termos for par. Tá legal? Uma boa dica para calcular a mediana. Vamos em frente. Próxima questão. Certo capital foi aplicado por um ano a taxa de juros de 6,59% ao ano. Se no mesmo período a inflação foi de 4,5%, a taxa real de juros ao ano nessa aplicação foi em porcentagem de A, 2,2, B, 1,9, C, 2, D, 2,1 ou E, 1,8. Muito bem. Essa questão é uma questão típica na matemática financeira. Quando tem uma aplicação, você tem um ganho, só que naquele período tem a inflação, e aí esse ganho que você teve é um ganho nominal. E com a inflação ela corrói o ganho. Há uma perda e, portanto, a pergunta é o ganho real, ou seja, considerando a inflação, quanto que você realmente ganhou? Bom, uma coisa que você jamais pode fazer, nunca diminua uma taxa da outra. Ah, eu ganhei 6,59, então a inflação foi 4,5, eu faço a diferença entre elas. Não pode fazer assim. A forma de pensar é diferente. Você tem que pensar assim, eu ganhei 6,59 e um produto aumentou 4,5. Quanto que do produto eu consigo comprar a mais com esses aumentos da inflação e do meu rendimento? Então nós vamos pensar assim, é uma conta bem simples. Ó. Se a taxa anual nominal foi de 6,59% e a taxa anual de inflação foi de 4,5%, então a taxa anual real I é dada por I igual. Olha a conta que eu estou mostrando. Ó. Em cima você tem o ganho nominal, 1 mais 0,0659, que são 6,59%. Esse valor é comparado com o valor aumentado da inflação, que é 1 mais. Por que esse 1? Esse 1 é o todo. O acréscimo está depois do 1, 0,045, ou seja, 4,5%. Então, você divide o incremento nominal dividido por um incremento da inflação. Essa divisão expurgando 1
Quer dizer, menos 1 por quê? Porque o 1 é o todo e você quer saber só o aumento. Então, você quer a diferença. Então, menos 1. Então, você faz 1,0659 dividido por 1,045, menos 1. A divisão 1,0659 por 1,045 dá exatamente 1,02. Então, esse 1,02 significa que você está comprando 102% do que você comprava. Então, menos 1, quer dizer, menos 100, entendeu por que é menos 1? Você tem que expurgar o 100, aí só sobra 0,02, ou seja, 2% é o teu ganho real, considerando a inflação. Então, a taxa anual real foi de 2% e a resposta correta da alternativa C. Questão clássica essa. Vamos em frente, mais uma. Juliano possui R$29 mil aplicados em um regime de juros compostos e deseja comprar um carro cujo preço à vista é de R$30 mil. Se nos próximos meses essa aplicação render 1% ao mês e o preço do carro se mantiver, o número mínimo de meses necessário para que Juliano tenha em sua aplicação uma quantia suficiente para comprar o carro é: alternativa A, 7, B, 4, C, 5, D, 6 ou E, 3 meses. Muito bem. Esse problema é um problema bem prático, né? Eu acho que, independentemente de você conhecer muito a matemática financeira, você entendeu, ele tem 29 mil, ele precisa de 30 mil, só que ele não quer financiar. Então ele vai pegar os 29 mil, vai colocar no banco, vai conseguir 1% ao mês, que atualmente é uma grande taxa, né? E ele vai deixar o dinheiro lá, rendendo 1%, juro sobre juro. Quantos meses depois ele vai conseguir comprar o carro que tem 30 mil? Ele vai atingir 30 mil ou mais. Bom, o capital que Juliano possui atualmente é de 29 mil reais. Ele precisa obter, no mínimo, 30 mil reais para realizar a compra do carro. Se ele consegue aplicar a quantia de 29 mil reais a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês, então, após um mês, ele vai ter, como é que eu faço? Eu vou chamar M1, quer dizer, montante após o primeiro mês. É 29 mil, que multiplica 1 mais 0,01. Esse 0,01 é o 1% de acréscimo sobre o todo 1. Então, o montante após um mês é 29 mil, que multiplica 1,01. Então, aumentando 29 mil em 1%, vai dar R$290 a mais. Então, ele vai conseguir, na aplicação do primeiro mês, R$29.290. Agora, reaplicando esse valor, ou deixando lá aplicado, você pega os R$29.290 e após mais um mês, ou seja, 2 meses no total da aplicação, você coloca 1% em cima dele, para ver quanto é que você tem após 2 meses. Então, o montante após 2 meses é igual a R$29.290, que multiplica 1 mais 0,01. Ou seja, estou colocando 1% sobre o valor já aumentado. Então, o montante após 2 meses é igual a 29.290, que multiplica 1,01. E esse produto dá R$ 29.582,90. Então, estamos chegando aos 30 mil, só que em 2 meses não são suficientes. Então, novamente, vamos aplicar os R$ 29.582,90 a uma taxa de 1%. Vamos colocar 1% para ver quanto que ele teria após 3 meses. Então, você vai fazer M3 igual a R$ 29.582,90, que multiplica 1,01, né? 1 mais 0,01. Aí, quando você multiplica esses dois, 29.582,90, multiplicado por 1,01, você vai ter o valor obtido após isso, certo? Então, veja quanto é que vai ficar. Então, M3 vai ficar R$ 29.878,73. Bom, com isso, a gente está chegando aos 30 mil e 3 meses temos R$ 29.878,73. Mais um mês, então. Então, após 4 meses, vamos pegar o valor após 3 e vamos colocar 1% em cima, que seria referente ao 4º mês de aplicação. Então, você vai ter M4 igual a R$ 29.878,73, que multiplica 1 mais 0,01. Ou seja, 1,01. Multiplicando, você aumenta 1% e você vai ter R$ 30.177,72, esse valor aproximado. Logo, com isso, ele conseguiria atingir o valor suficiente para comprar o carro. E aí a quantidade mínima de meses é exatamente 4.
4 meses seriam necessários ou suficientes, eu posso dizer. A resposta correta, então, é da alternativa B, 4 meses. Vamos em frente. Em um determinado banco, o funcionário Antônio, trabalhando sozinho, realiza uma tarefa em 10 dias. Dando início ao trabalho e tendo trabalhado sozinho apenas 2 dias, no terceiro dia, Antônio junta-se ao funcionário Bernardo e, em 3 dias de trabalho, concluíram a tarefa. Supondo constante o desempenho desenvolvido por esses funcionários para realizarem seus trabalhos, tem-se que Bernardo, trabalhando sozinho, realizaria toda a tarefa em A, 10 dias, B, 8 dias, C, 6 dias, D, 5 dias ou alternativa E, 4 dias. Vamos resolver essa questão utilizando um raciocínio elementar. Olha só como é que você podia pensar. O Antônio, trabalhando sozinho, realiza a tarefa em 10 dias. Então, que fração da tarefa ele conseguiria realizar em um único dia? Bom, olha só como é que eu posso pensar. Organize-se, 10 dias faz uma tarefa. Em um dia, o que ele faz? 1/10 da tarefa, ou seja, 10% da tarefa. Faz sentido, né? Se ele completa a tarefa em 10 dias, cada dia ele faz 10%. 10% no primeiro dia, 20% em 2 dias, 30% em 3 dias. Em 10 dias, 100%. Então, assim o Antônio realiza sozinho e a cada dia de trabalho 10% da tarefa, certo? Bom, se ele vai trabalhar sozinho durante 2 dias, nesse tempo, que fração da tarefa ele vai realizar? Então, um dia ele faz 10% da tarefa. 2 dias ele trabalha sozinho. Quantos por cento da tarefa ele faz? 20% da tarefa. O dobro, né? Um dia 10%, 2 dias 20%. Após esses 2 dias de trabalho solitário, o Bernardo se junta a Antônio e em 3 dias conclui a tarefa. Bom, não é difícil perceber que Bernardo e Antônio não possuem a mesma capacidade de trabalho. Enquanto Antônio consegue realizar 10% da tarefa a cada dia, Bernardo possui outro percentual de realização. Para conseguirmos calcular a capacidade de trabalho de Bernardo, já que de Antônio eu já conheço, vamos considerar o trabalho que Antônio faria isoladamente, nos 3 dias que trabalhou com Bernardo. Bom, já sabemos que Antônio faz 10% da tarefa a cada dia. Sabemos também que ele trabalhou sozinho 2 dias e fez, portanto, 20% da tarefa. Ele ainda trabalhou mais 3 dias, mesmo que com Bernardo. Mas o que ele fez sozinho nesses 3 dias? Se cada dia ele faz 10%, nesses 3 dias ele fez 30%. Ele tinha trabalhado 20% sozinho. E ele fez mais 3 dias, eu sei que foi com Bernardo, mas ele sozinho faria mais 30%. Então ele fez 20% nos 2 dias que ele trabalhou sozinho e mais nos outros 3 dias, que foi com o Bernardo que ele trabalhou, ele fez mais 30%. Então ele fez 50% da tarefa independentemente do Bernardo. Independentemente, ele fez isso. Em outras palavras, o Antônio trabalhou exatamente 5 dias no total. E nesses 5 dias realizou 50% da tarefa. O Bernardo, por outro lado, ele ajudou o Antônio a concluir a tarefa. É verdade. Eles juntos fizeram 100% da tarefa. Mas o Antônio, ele realizou 50% da tarefa. E, portanto, que percentual realizou o Bernardo? O Bernardo, se ele completou a tarefa, ele realizou os 50% restantes. Quer dizer, 100% menos 50%, 50% foi o que ele fez. O texto afirma que Bernardo trabalhou apenas 3 dias, após ter se juntado a Antônio. Se nesses 3 dias ele fez os 50% que completam a tarefa, em quantos dias sozinho ele teria completado a tarefa? Olha, se nos 3 dias que ele trabalhou ele fez 50%, para fazer 100%, quantos dias seriam necessários? Eu posso organizar até assim, através de uma regra de 3 simples e direta. 50%, ele fez, 3 dias ele fez 50%, 100%, quantos dias? X. Se Bernardo realiza metade da tarefa em 3 dias, é 50%,
A tarefa completa ele faria em quantos dias? O dobro, ou seja, 6 dias. Portanto, a resposta correta é da alternativa C, 6 dias. Percebeu a clareza do problema? Você se confunde quando entra o Bernardo para trabalhar ajudando o Antônio e aí dá a impressão que ele vai atrapalhar. Você pensa assim, ó, o que o Antônio fez sozinho? Ele fez isso? Tá, sem a ajuda do Bernardo. O Bernardo ajudou a completar? Ajudou. Então, o que o Bernardo fez? Em quantos dias ele trabalhou? Então, qual é a capacidade de produção dele? É esse o esquema que você tem que pensar. E olha, apesar de ser um raciocínio claro, poucos candidatos resolveriam essa questão, viu? Ela é confusa, porque tem um trabalhando sozinho e depois trabalhando juntos. Pense isoladamente que você resolve essa questão mais fácil. Vamos em frente. Uma promoção da empresa que aluga certo equipamento é tal que se o número de lotes de tempo de utilização ultrapassar a 10, a empresa fornece um desconto de 10% no preço de cada novo lote locado, a partir do 11º lote. Sendo assim, uma empresa que alugou o equipamento por 13 lotes recebeu um desconto referente ao valor integral da locação de 13 lotes, sem desconto, de aproximadamente A, 2,3%, B, 3%, C, 5%, D, 10% ou alternativa E, 30%. Vamos supor que cada lote custe R$1. Isso não mudará a resposta do problema, apenas facilitará a nossa solução. A empresa alugou o equipamento por 13 lotes. Se cada lote custasse R$1, o custo total de 13 lotes seria 13 vezes 1, ou seja, R$13, sem desconto, certo? Caso tenha desconto de 10% em cada novo lote, a partir do 11º lote, cada um desses lotes custaria 1, que é um lote, que multiplica 1 menos 0,10. O 0,10 é o 10% de desconto, ou seja, 90% você pagaria, ou seja, 90 centavos de real seria o custo de cada lote a partir do 11º. Nesse caso, o custo dos 10 primeiros lotes seria R$10, cada um custa R$1, pois o custo de cada um deles é 1, então são 10 reais. Cada um dos lotes seguintes, o 11º, o 12º e o 13º, teria custo de 90 centavos de real cada um. Assim, o custo total, considerando-se os descontos, seria de... Bom, os primeiros 10 lotes são R$10, mais 90 centavos o 11º, 90 centavos o 12º e 90 centavos o 13º. Você teria nessa soma o custo de R$12,70. O desconto em reais seria então de 13, que você pagaria sem desconto por 13 lotes, menos R$12,70. Essa diferença seria de 30 centavos. Esse é o benefício que você está tendo por alugar 13. Muito bem. 13 lotes são 30 centavos. O percentual aproximado de desconto, ele seria calculado como? Calculando-se 30 centavos no universo de R$13, custo total. É como se eu dissesse R$13 é 100% e 30 centavos X. Então vamos dividir 0,30 por 13, que é mais fácil. Essa conta dá aproximadamente 0,023. Isso, se você multiplica por 100, você chega a 2,3%. Esse valor aproximadamente. Portanto, a empresa recebeu um desconto referente ao valor integral da locação de 13 lotes sem desconto de aproximadamente 2,3% e a resposta correta é da alternativa A. Ok? Nada assim muito complicado, né? Apenas a organização e o cálculo dos percentuais. Vamos em frente. Na próxima questão a gente tem: o dono de uma obra verificou que com o ritmo de trabalho de 15 trabalhadores, todos trabalhando apenas 4 horas por dia, o restante de sua obra ainda levaria 12 dias para ser encerrado. Para terminar a obra com 9 dias de trabalho, o dono da obra resolveu alterar o número de horas de trabalho por dia dos trabalhadores. Com a proposta feita, 5 trabalhadores se desligaram da obra. Com o pessoal reduzido, o número de horas de trabalho por dia aumentou ainda mais. E mesmo assim, houve acordo e as obras foram retomadas, mantendo-se o prazo final de 9 dias.
Após 3 dias de trabalho, nesse novo ritmo de mais horas de trabalho por dia, 5 trabalhadores se desligaram da obra. O dono desistiu de manter fixa a previsão do prazo, mas manteve o número de horas de trabalho por dia conforme o acordo. Sendo assim, os trabalhadores restantes terminaram o que faltava da obra em uma quantidade de dias igual a alternativa A, 42, B, 36, C, 24, D, 12 ou E, 8. Está aí uma questão que envolve o que nós chamamos de regra de 3 composta. E olha, pela leitura que eu fiz agora, não é uma questão fácil não, porque tem muitas variantes, né? Tem um ajuste da quantidade de pessoas, ajuste da quantidade de dias para que a obra seja feita e da quantidade de horas que cada um vai trabalhar diariamente. É uma questão difícil. Vamos fazer assim, vamos organizar as informações de uma tabela. A primeira tabela contém as informações que haviam sido previstas inicialmente. Então, 15 trabalhadores, horas por dia 4, dias 12, obra, uma obra. Olha só o que eu escrevi. Escrevi obra, uma. Ou seja, tem uma fração da obra a ser feita e é uma, o todo. São 15 trabalhadores que deveriam trabalhar 4 horas por dia durante 12 dias para realizar uma obra. O enunciado afirma que havia a intenção de se diminuir a duração do trabalho para 9 dias, certo? Mas 5 trabalhadores deixaram a obra, ou seja, 15 menos 5 igual a 10 trabalhadores permaneceram no trabalho. Para que a obra fosse concluída com apenas 10 trabalhadores, em vez de 15, necessariamente deveria haver um aumento na quantidade de horas que se deveria trabalhar diariamente. Por outro lado, não será necessário calcularmos essa quantidade de horas diária para se trabalhar, pois após o combinado, apesar de outros 5 funcionários terem deixado a obra, a quantidade de horas diárias de trabalho não sofre alteração. Eles vão trabalhar a mesma quantidade, somente a quantidade de dias, que certamente será maior do que 9, em função da quantidade menor de trabalhadores. Assim, em resumo, é o seguinte, as informações após a desistência dos 5 trabalhadores são as seguintes. Você tem trabalhadores 10, dias 9, obra 1. Então, são 10 trabalhadores que devem trabalhar cerca de um certo número de horas, né, diariamente, que a gente não sabe, durante 9 dias para realizar uma obra. Essas 10 pessoas trabalham durante 3 dias nas condições apresentadas na tabela. Aqui cabe uma pergunta, muito importante eu acho. Que fração da obra seria realizada em 3 dias se a obra inteira deveria ser realizada em 9 dias? Se você trabalhou 3 em 9, 3 nonos. 3 nonos é igual a 1/3. Então, dividindo 3 por 9, obtemos 1/3, ou seja, 1/3 da obra seria realizada em 3 dias. Dessa forma, restariam 2/3 da obra a serem realizados, ou seja, 1 é uma obra, menos 1/3, 2/3. Esses 2/3 a gente tem que realizar ainda, né? Porque nos 3 primeiros dias só 1/3 foi feito. Com a desistência de outros 5 trabalhadores, a quantidade de trabalhadores cai para 5, pois eu tinha 10, né? Já tinham desistido 5, cai para 5, 10 menos 5, 5. De modo que as novas informações são as seguintes. Trabalhadores, 10 passamos a 5. Dias 9 passamos a uma quantidade desconhecida X. A obra, que era 1, quer dizer 3/3, agora temos que fazer 2/3. Observe na tabela que 10 trabalhadores durante 9 dias deveriam realizar 3/3 da obra, ou seja, a obra inteira. Agora temos somente 5 trabalhadores para realizar em uma quantidade X de dias 2/3 da obra. Estamos diante de uma regra de 3 composta. Para resolver e encontrar o valor de X, vamos comparar a grandeza que possui incógnita X, que no caso é a quantidade de dias, com cada uma das demais grandezas 2 a 2. Então, comparando dias com trabalhadores, quanto menor for a quantidade de trabalhadores, maior será a quantidade de dias para que a obra seja realizada. Assim, as grandezas dias e trabalhadores são inversamente proporcionais. Então, observe, nós vamos simbolizar o fato de as grandezas serem inversamente proporcionais por 2 setas de sentidos opostos. Agora falta comparar dias com a obra. Quanto maior a quantidade de dias, maior também será a quantidade da obra a ser realizada. Ou seja, as grandezas
dias, né, e obra são diretamente proporcionais. Vamos representar tal fato por duas setas de mesmo sentido. Observe a tabela com todas as relações obtidas. Ó. O que é diretamente proporcional está no mesmo sentido, o que é inversamente está no sentido contrário. Como já temos as relações de proporcionalidade entre as grandezas, vamos construir a proporção. Lembre-se que a razão que possui a incógnita ficará em um membro da equação e as demais razões devem ser multiplicadas considerando-se a proporcionalidade. Mantenha a razão se a grandeza for diretamente proporcional e inverta se for inversamente. Então você tem 9 sobre x igual a 5 sobre 10, eu inverti, vezes 3/3 dividido por 2/3. Assim, 9 dividido por x deve ser igual a 5 sobre 10, invertendo a razão 10 sobre 5, inversamente proporcional, vezes 3/3 dividido por 2/3, mantendo a razão dessa última. Como 3/3 dividido por 2/3 é igual a 3/2, né, dá para você simplificar, então a relação fica mais fácil assim, 9 está para x, assim como 5/10 vezes 3 sobre 2. Multiplicando o numerador com numerador e denominador com denominador na multiplicação das razões do segundo membro, nós temos 9 sobre x é igual a 15 sobre 20. Se o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, temos 15 vezes x é igual a 9 vezes 20, ou seja, 15x é igual a 180. Passando 15 dividindo, temos 180 dividido por 15, o que resulta 12 dias. Então, a relação, você tem 15x é 9 vezes 20, 15x é 180, x é 180 por 15, x igual a 12. Portanto, a resposta correta é da alternativa D. 12 é a quantidade que se procurava. Essa questão, como eu falei, para poucos, hein? Muito difícil porque ela fica variando e a pessoa, se não considerar demais, ela pode, inclusive, demorar muito tempo se é que vai conseguir chegar à resposta. Espero ter ajudado você nessa prova, posso ajudar também outras, mas essa prova aqui especial eu espero que você dê muito bem e com essa nossa aula você tenha uma eficiência, um desempenho melhor ainda. Bons estudos!